O tema da mensagem diz o seguinte: olha, resgatados no amor de Deus. O que é uma pessoa resgatada? Quem precisa ser resgatado? É para sentar, né, cara? Tá vendo? Estou cansado. Trabalhei até agora, quase de pé. Então estou cansado. Eu falei que ia pregar sentado, mas tem a letra aqui, não vai dar. Se você lembrar de algumas tragédias, você vai conseguir entender o que é esse lance de resgate. Se você lembrar lá de Brumadinho, lembra daquilo? Rompeu aquela represa lá, aquela barreira rompeu, e aquilo lá encheu de lama, e muitas pessoas morreram. Mas enquanto eles estavam procurando vidas, o helicóptero saía sobrevoando, porque tinha gente que às vezes estava lá ilhado, e ele precisava do quê? Ele precisava ser resgatado. Ele não conseguia fazer nada por ele. Se você viu esses dias, desmoronou lá em Franco da Rocha. Morreram muitas pessoas lá, mas ficou muita gente tentando tirar terra, sabe para quê? Para tentar resgatar alguém que talvez pudesse ter vida ali. Quando você vê, às vezes, esse pessoal que vai fazer aquele turismo, aqueles passeios, eles se perdem. E aí depois eles não conseguem voltar, mas mostra o helicóptero sobrevoando, eles estão lá perdidos, estão precisando ser resgatados. Então, pensando nisso, nessa questão do resgate, é que eu falei, então eu vou falar sobre como que nós podemos ser resgatados por Deus. Alguns conseguem ainda dar um tchau e falar, olha, eu estou aqui, o helicóptero vai buscá-lo. Mas alguns não conseguem dar nem esse tchau e dizer, eu estou aqui. Precisa que alguém vá lá procurá-lo e pegar ele com delicadeza para não quebrar o corpo dele, que às vezes tomou um tombo em algum buraco. Então ele precisa ser resgatado com todo cuidado, porque ele não tem força para dizer onde ele está. Resgatado é aquele que precisa ter o seu estado atual transformado. Algo não está legal, mas ele não consegue mudar. Você já passou por isso? Aquela situação, poxa, não está legal, eu não estou concordando, eu não gosto disso, mas eu não consigo mudar. Eu estou batalhando, eu estou indo atrás, eu jejuo, de repente, mas eu não consigo mudar. Parece o Paulão falando, né? O mal que eu não quero fazer, aliás, o bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. É uma luta. A Bíblia diz que o nosso espírito é uma constante guerra aí, com a carne. Só no céu você vai ficar livre disso, de tentação, essas coisas, só no céu. Corpo glorificado, é só lá que você vai ficar livre de um monte de coisa. Mas enquanto estiver aqui, é luta, e luta no espírito, é luta no poder de Deus. Nós vamos chegar lá, mas a gente precisa ser resgatado. Eu vou falar vou dar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que elas foram, eu chamo elas de vítimas do amor. Primeiro que todos nós somos vítimas do amor de Deus, porque Ele mandou seu único filho, através do seu amor, Ele amou o mundo de tal forma, que mandou o seu único filho, para morrer por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Tudo isso foi feito por amor. Então nós somos vítimas desse amor. E eu quero falar de algumas pessoas vou dar um exemplo de algumas pessoas que a Bíblia conta que foram vítimas do amor de Deus. Existia uma mulher que a Bíblia conta lá em João, capítulo 8, versículo 8. É a mulher adúltera. Essa mulher vivia uma vida de adultério, uma vida perdida. E de repente os fariseus, os donos das sinagogas da época, os judeus religiosos da época, eles encontram aquela mulher e pegam ela em adultério, no flagra. E aí arrastam ela. O que eles queriam fazer? Assim, nós vamos pegar Jesus agora, porque a lei diz que tem que apedrejar a mulher em adultério. Então nós vamos ver o que Jesus vai falar. Aí eles pegam a mulher e jogam ela na frente de Jesus. Você consegue imaginar a cena? A mulher caindo na frente de Jesus. Mas Jesus diz que Jesus olha, e aí Jesus ele senta. Ele se agacha e diz que ele começa a escrever no chão, na areia. Você já viu essa cena? Jesus começa com o dedo a escrever. E o pessoal está falando, ela foi pega em adultério.
Jesus olha e continua escrevendo. Eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada. Aí Jesus se inclina e fala assim: tá bom. Então aquele que não tiver pecado entre vocês, pode jogar a primeira pedra nela, pode dar. E quando ele fala isso, Jesus faz o quê? Ele volta, se inclina e continua escrevendo. E no que ele está escrevendo, começa a ouvir o barulho da pedra, os caras com as pedras na mão. Pá. Aí ele está escrevendo e começa a ouvir o barulho das pedras caírem. Pá. Porque ele falou: se alguém nunca cometeu pecado, atira pedra nela. Aí os caras começaram a soltar. E a Bíblia diz que quem começou a soltar primeiro foram os mais velhos. Porque os mais velhos acho que deviam ter pecado pra caramba. E o cara fala: pô, eu tô fora. Aí quando eles saíram, todo mundo foi embora e ninguém apedrejou a mulher. Ele chegou na mulher e falou assim: olha, onde é que está o pessoal que estava aí querendo te apedrejar, te condenando? Ele falou: não tem mais ninguém. Aí Jesus falou assim: olha, eu também não condeno você, mas olha, vai viver a sua vida sem pecado, não peca mais. Jesus estava fazendo o que? Ele estava resgatando aquela mulher no amor. Estava tirando ela, mas não era na pancada, não era com o dedo na cara. Ô mulher, dá um jeito de mudar de vida, não era isso, era com amor, dizer: olha, não está legal. Vá e não peques mais. Era um resgate de uma vida que vivia perdida em pecado. Outro exemplo. Aliás, Jesus, uma coisa que eu quero que você sempre lembre, ele exigiu uma atitude dessa mulher. Outro exemplo foi, tinha um cego, lá em Jericó. Jesus vai passando por Jericó, sempre ele e aquela galera. Jesus lembrava muito esse pessoal hoje, esses políticos que ficam andando com aquela galera tudo atrás, né? Mas na verdade não eram políticos, eram as pessoas que ouviam falar dos milagres de Jesus. Então eles vão de Jesus e eles iam tudo atrás, aquela galera. Só que quando eles estão indo atrás, tem um homem que a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. Esse homem devia estar sentado e era... Você imagina que não era asfalto, certo? Concorda comigo que não tinha asfalto? O que devia ter naquele caminho? Pedra. O que mais? Pó. Bicho, talvez? Bicho. O duro é o seguinte, ele não podia ver nada disso. Mas a vida dele era essa. Mas o que ele precisava então? Ele precisava de um resgate de Deus. Aí esse homem ouve aquele barulho, aquela muvuca toda, aí ele fala: mas quem que é? Quem está passando aí? Alguém falou: olha, é Jesus que está passando. Ele já devia ter ouvido falar que Jesus tinha curado cegos, que Jesus tinha curado o leproso, ele já tinha ouvido falar de alguns resgates de Jesus. Aí ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vai gritando. Aí os discípulos, aquele parecia do guarda-costa, né? Ô meu, deixa aí, deixa o mestre, cara. Aí Jesus escuta o discípulo vacilando e fala: ô, chama ele aí. Aí o discípulo foi lá quietinho. Ó, cego, tem que pegar na mão do cara, né? Porque não adianta ele falar assim: ó, ele quer falar com você. O cego vai dizer: ah, tá bom. Aí ele pegou na mão do cego e falou: cego, tá aqui. Jesus quer falar com você. E Jesus curou esse cego. Jesus resgatou ele de uma vida de sujeira, de medo. Como é que esse cara dormia? Aí você diz: pô, mas tanto faz, ele era cego, olho fechado ou aberto. Tanto faz. Como é que ele podia de repente ficar ligeiro, ouvir algum barulho e não sabia o que era? Será que é um bicho? Será que é alguém? Ele estava ali, ó, na beira de um caminho, largado na beira de um caminho. Tinha um cara, eu nem escrevi sobre ele, mas vou falar. Comentei até, né, Renato? Esqueci de escrever até. Chamado Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Zaqueu era um cara baixinho. Quem que é baixinho aqui? Mais baixo que o tio. Um cara mais baixo que eu. Um menino. Quem falou eu? Mais baixo que eu. Não, você não é mais baixo que eu. Ah, demorou demais. Enfim, um baixinho. Chamava Zaqueu. Só que esse baixinho, ele era um tremendo de um ladrão. Ele era cobrador de impostos. Era um cara, sabe? Mas ele precisava ser resgatado por Deus.
E o amor de Jesus alcançou esse baixinho. Por que eu estou dizendo que ele é baixinho? Porque esse cara, para ver onde estava Jesus, ele teve que subir numa árvore. E a Bíblia diz que era uma árvore brava, cheia de espinho. E esse cara subiu nessa árvore para ver Jesus. Eu queria só falar uma coisa no lance da cura do cego. Jesus se aproxima dele. Olha, quero dizer, o amor de Jesus faz com que ele se aproxime dele. O cego vem também e se aproxima de Jesus. Eu e você, como os discípulos de Jesus, precisamos nos aproximar, porque nós somos discípulos. Então nós temos que fazer igual a Jesus, nos aproximar de quem precisa do amor dele. Vai a dica, hein, galera? Evangelho não é só para você. Então esse baixinho, Jesus vê o cara lá na árvore. E Jesus fala assim: hoje eu vou comer na sua casa. Aí a galera, na casa dele, o cara é ladrão, bandidaço. Só que ele teve um encontro com Jesus na casa dele. Jesus mostrou amor. Todo mundo acusava ele. Jesus, não, vem cá, eu vou comer na tua casa. E ele fala o seguinte: olha, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou devolver para os pobres. E se tenho roubado alguma coisa de alguém, eu vou devolver ainda 4 vezes mais. Mudou, porque olha, para mexer no bolso pra caramba de alguém, só convertido. Converteu o coração e o bolso do cara. Esse foi Zaqueu. Mas agora eu quero entrar. Esses Jesus não conhecia. Eles apareceram. Maria e Madalena jogaram ele na frente. O cego apareceu e começou a gritar. Mas tem um cara que esse Jesus conhecia. E esse Jesus conhecia e amava ele. E o nome dele era Lázaro. Você já viu falar? Quem ouviu eu pregar sobre Lázaro na vigília há 5 anos atrás? Se viu, fica quieto, fecha o bico e não fala nada. É bom resgatar a mensagem antiga de vez em quando. A nostalgia. O que acontecia com Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus, ele tinha morrido. A Bíblia diz que ele era amigo, conhecido como amigo de Jesus. Então ele era amado. Será que Jesus tinha algum interesse em resgatar a vida desse cara? Quem que ele era? Ele era irmão de Marta e de Maria. Maria, sabe quem que era? Era aquela que, se você conhece a história, ela tinha um vaso cheio de um perfume caríssimo, e ela quebrou e ela derramou esses vasos aos pés de Jesus. Era essa Maria aqui, que era irmã do Lázaro, irmã de Marta, e Jesus amava elas, todos eles. Mas Lázaro, gente, olha que interessante, ele morre por causa de uma doença. A Bíblia fala isso. Ele tinha uma doença. O que será que era? Covid? Vocês dão risada, né? Parece que... Porque não podia ter Covid na época? Podia, devia ter outros bichos, né? Mas ele morre, esse cara fica doente e morre. Cada um tem um motivo para ficar doente. Eu tenho, você tem. Doente fisicamente e espiritual. Porque quando a gente está falando em resgate, eu estou falando em doença espiritual. Tem gente que é escravo dos seus desejos, das suas ambições. Tem que ser resgatado disso. Está vivendo uma vida escrava, quer tudo. É ambicioso, quer tudo para ele. Deseja tudo, o que é dele e o que é do outro. Sabe? O cara começa a namorar, ele já está desejando a namorada do cara. E a amiga, então? A amiga começa a sair com o cara, as meninas já ficam, tá saindo com ele. Mas deixa sair, mano. Você é ambiciosa, você é invejosa. Isso pode ser, talvez você vai ter que ser resgatado essa noite. Pecado não confessado. A Bíblia diz que, olha, Davi, em um dos seus salmos, ele fala o seguinte: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, envelheceu os meus ossos. Então, às vezes, você está doente, às vezes, por causa de pecado. Não confessa o pecado, não consegue confessar, e fica guardando aquilo e não confessa. E às vezes está até doente por causa disso. Tem gente que se sente abandonado por amigos, pela família. Talvez vai sair daqui hoje e não tem um amigo. Não devia acontecer isso, mas talvez aconteça. Ou vai chegar em casa, a família não está nem aí com ele. Eu conheço um cara assim, e trabalha comigo. Alguém vai me dizer, você está gravando essa mensagem, sim ou não? Não?
Sim? Está gravando a mensagem. Enfim, eu não conheço mais esse cara. Ainda bem que eu lembrei de falar. Enfim. Mas você quase. Você talvez se sinta abandonado, porque não é um cara amado. E não é mesmo, às vezes. Não sei porquê, mas não é. Ou os seus pais o amam, mas não conseguem demonstrar o amor para você como você gostaria de receber, de ver. Porque eles foram criados numa época onde demonstrar amor era mais complicado, era mais difícil. Então, eles não são como você, que está abraçando toda hora e tal. Às vezes, ele tinha do pai dele uma distância um pouco grande, então ele não consegue aproximar de você. E você se sente abandonado, mas relaxa, de repente você não está abandonado não. Às vezes você está ali revoltado por coisas que aconteceram lá atrás com você. Palmeirense, o dia que perdeu lá o ano passado o Mundial, aquele vexame, vai ter chance essa semana. Vai pegar os egípcios lá, hein? Quem diria, hein? Paulinho, a copinha já era, você falou que a gente não ia ganhar, desculpa. Espero que você venha na pregação que eu vou fazer depois que o Palmeiras ganhar o Mundial. E se não ganhar, eu sou muito homem para estar aqui e pregar para você também. Então é o seguinte. É fogo, né, Paulinho? Tem gente que se revolta com coisas que deixaram de ser vividas. Eu fiz aniversário de 15 anos no meio da pandemia. Cadê a minha festa de 15, mãe? Já foi, filha. Você agora está com 17. Você quer festa de 15? Bom, perdeu. Quando você casar, a gente pensa numa festa lá para o seu casamento mais velho. A de 15 já foi. Eu me formei. E cadê a minha viagem de formatura? Já era. Você já estava em outro planeta. Acabou. Não vai se magoar com isso. Acabou. Mas, João capítulo 11, abre teu aplicativo, tua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 11, vai lá, João 11, eu vou falar lá no verso 5, diz o seguinte: Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro, desculpa. Lá no 3, João 11, 3. Então os irmãos de Lázaro, olha só, mandaram dizer: Jesus, aquele que amas, está doente. Olha que interessante. Algumas pessoas foram dar o recado. Falaram, olha como eles identificaram Lázaro. Jesus, aquele que amas, está doente. E no versículo 35 você vai ver que Jesus chega um momento que ele chora. Está escrito lá, verso 35. A parte humana ali de Jesus sente tristeza e chora. Porque a gente sabe que Deus nos ama mesmo quando a gente está sofrendo. João 11, 37, estamos lá em João, diz o seguinte: mas alguns deles disseram, esses são aqueles judeus que estavam lá em volta de Jesus, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Talvez você ouve o seguinte: poxa, aqueles testemunhos que eu ouvi, Deus fez tanta coisa na vida desse ou daquele, não podia ter feito na minha também? Aconteceu tanta coisa na vida dela, na vida dele. Ela conseguiu uma viagem tão bacana para ela queria tanto e conseguiu, essa porta foi aberta, mas algumas coisas comigo não acontecem. Deus tem um tempo certo, uma forma certa, um jeitão dele para fazer de uma forma individual. Não se compare, ele arrumou emprego agora e entrou, ela arrumou emprego. Amém, Deus abençoe, glória a Deus, fique feliz por ele ou por ela. Você tem o seu tempo e Deus vai trabalhar de uma forma linda em você e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Cada um tem uma história, gente. Cada um tem uma cicatriz. Algumas cicatrizes de algumas pessoas são menores e curam fácil, mas algumas cicatrizes de outras pessoas são maiores, não curam tão fácil, precisa de um tratamento maior. Você já viu o cara quando é internado? Vamos dar o exemplo do Covid? Tem gente que toma vacina e
tem o Covid e tal, e não requer um tratamento tão grande. E tem gente que de repente passa mal e vai internado dias. Então, cada um recebe o tratamento de acordo com a necessidade que tem. Deus tem dado o tratamento a você, de acordo com a sua necessidade. Eu queria ver com vocês algumas atitudes de algumas pessoas que estavam lá. A primeira atitude era, sabe de quem? De Marta e de Maria. O que elas fazem? Elas vão buscar por Jesus na aflição. Quando você está aflito, você vai falar com quem? Primeiro, é sua amiga? É seu amigo? É seu melhor amigo? É sua melhor amiga? Para onde você vai? Olha o que nós cantamos. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Aonde eu irei? Olha, é lindo, tem muita música assim, tipo assim, eu não sei para onde eu vou para Jesus. Elas fizeram isso. Olha, vamos falar com Jesus, cara. Vamos. Então, você está precisando de resgate? Quem vai te resgatar é Jesus. É Jesus. E no amor. Eu queria que você pensasse na atitude dos discípulos que estavam lá. Eles estavam com Jesus, os discípulos. Jesus, quando fala o seguinte, olha, vamos até lá, porque ele está para morrer. Para morrer? Mas Jesus não, morrer não, ele está dormindo. Aí os discípulos falam assim, não, então a gente vai depois, já que ele está dormindo. Aí Jesus falou o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês. Ele morreu. Jesus disse o seguinte, olha, eu falei que está dormindo, mas na verdade é o seguinte, ele morreu, Lázaro morreu. E aí os discípulos, mas mestre, a gente acabou de sair daquele lugar, quase fomos apedrejados, morto, você quer voltar para lá? Vou voltar. Os discípulos, qual foi a atitude deles? Eu vou junto com o mestre. Pode ler que eles vão junto. Eles voltam com Jesus. João 11, capítulo 11, versículo 8. Os discípulos vão junto com Jesus. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? Eles estavam com medo, mas eles voltam com Jesus. Supere os seus medos. Em nome de um resgate, de um amigo, ou de uma amiga. Seus traumas emocionais. Quem sou eu para poder ajudar alguém? Você é filho de Deus, filho do rei, do Senhor dos senhores. Vai lá ajudar. Não tenha medo. Eles foram enfrentar talvez até a morte, porque talvez seriam apedrejados naquele lugar. Tem aqueles que tiraram a pedra. Imagine lá o local. Imagine a cena. Lázaro foi sepultado, mas não era numa cova. Eles ficavam, como é que chamava aquilo? Não era tumba, é tumba. É tumba. Sepulcro, obrigado. Ele ficava num sepulcro. Então Lázaro estava guardado naquele sepulcro, e Jesus foi ao encontro de Lázaro. Um homem morto. Mas aquelas pessoas que estavam com Jesus precisavam ter uma atitude. Porque Jesus faz o seguinte, o povo era curioso, como eu sou. Beleza. Então Jesus falou o seguinte, olha, tira a pedra e fala para ele sair. Falou, Lázaro, sai para fora, Lázaro. E Lázaro sai. Calma, muita pressa. Você acabou de ressuscitar, espera aí. Lázaro, primeiro, mandou tirar a pedra lá. Porque se não tirar a pedra, ele não sai. Fica aí. Cadê a fotógrafa para tirar uma foto desse cara? Podem tirar foto desse mala aí também. Jesus fala o seguinte, olha lá, agora o capítulo 11, lá no 39. Tirem a pedra, disse ele. Agora, olha, disse Marta, fica aí, daqui a pouco eu te... Disse Marta o seguinte, Senhor, ele já cheira mal.
Ele já cheira mal, 4 dias. Ele já está cheirando mal. Tá, eu vou fazer agora, senão não consegui pregar. Eu quero... Parabéns, quem foi que te amarrou? Ele não consegue falar. Eu quero algumas pessoas, tira as ataduras dele. Depois Jesus fala o seguinte, olha, tira as ataduras dele. Alguém desenrola esse cara, porque esse cara tem que andar. Desse jeito, ele só ressuscitou, mas ele pode andar? Sim ou não? Pode andar, Márcia? Assim não. Então é isso, ó. Ele ressuscitou, primeiro passo. Jesus o chama, ele vem para fora, parou. Mas e agora? Tem que fazer o que com Lázaro? Tem que tirar as ataduras, é o que a Bíblia está dizendo. Tira as ataduras dele. Você acha que as ataduras estavam 4 dias depois? Como é que estava o cheiro? Tá ruim? Sente o cheiro aí, urso. Quando ele tira, agora sim, Lázaro está livre para seguir o seu caminho. Agora sim eu posso dizer, ele está resgatado 100%. Pode sair. Palmas para o Lázaro. Cara, isso foi feito numa vigília, 3 horas da manhã. Ou o cara estava doido, e ele é resgatado. Agora eu vou voltar, eu tive que tirar o negócio dele, porque eu tenho que voltar agora. Mandaram tirar a pedra, só que aí é o seguinte, aí a Marta está dizendo, mas olha, já o cheiro não está legal. Eu quero dizer para você uma coisa, às vezes, você fala assim, não vou mexer nesse assunto de novo, isso aqui cheira mal, vou mexer nisso, vai, porque você tem que ser resgatado, vai, porque ela tem que ser resgatado, vai mexer sim no seu pecado, que fede, que Deus não se agrada porque Ele é santo, você vai ter que pôr a mão nele sim, para poder ser liberto dele. Então você vai ter que mexer, para ser resgatado dele, e essa noite é noite de você mexer. Essa noite é noite de você tirar aquilo que está amarrado lá no teu coração. É noite de resgate, é noite de libertação. E Lázaro é o exemplo que a gente tem. As pessoas tiraram as ataduras, tiraram as faixas e deixaram ele ir. Lázaro estava vivo e liberto. Por que ele demorou 4 dias para lá? Porque só no 4º dia, aquela historinha que alguns sabem e muitos não sabem. Para o judeu, até o 3º dia ainda ele acreditava que alguém pudesse ressuscitar. Mas ele dizia que a partir do 4º dia era coisa só Deus mesmo podia ressuscitar alguém no 4º dia. E o que Jesus faz? Jesus fica sabendo da morte dele, já tinha passado um dia, Jesus demora 2 dias para voltar. Aí quando Jesus chega, por causa da viagem que é longa, ele chega no 4º dia. E aí ele ressuscita no dia que os judeus achavam que só Deus podia ressuscitar alguém. E ele faz isso no 4º dia, para mostrar para todo mundo ali que ele era Deus. E acabou. Essa foi a atitude daqueles que estavam em volta. Tiraram as faixas, moveram a pedra. Está na hora de tirar faixas de pessoas que você conhece. Ajudar a se desembaraçar de pecado. Tirar as suas faixas, talvez. Você vê ele com uma faixa na boca? Ninguém tirou aquela faixa da boca, eu vi. Aquela, sabe por que ninguém tirou? Porque ninguém tirou agora? Eles nem sabem o que você vai falar, mas vai ficar sabendo agora. Aquela faixa, ele ia conseguir tirar o que estava na boca dele? Não, por quê? Porque as mãos estavam presas. No momento que livrou a mão, quem podia tirar aquilo que estava na boca dele? Ele mesmo. Você mesmo pode ter a atitude de renovar suas palavras, aquilo que sai da tua boca. Ou você tem uma boca aqui e uma boca no mundo, uma boca por aí na escola. Você fala uma linguagem aqui, um crenteza aqui, um eiquês. E quando você está na escola, mudou. Você já não é mais crente, a sua boca é o caos. Está na hora de você trabalhar na sua boca. Tira a atadura dela, limpa, higieniza, higiene espiritual na sua boca. Creme dental de Deus ali para você, limpa. Hálito refrescante de Deus. Então, um dos motivos da demora é esse.
Eu já quero ir para a conclusão para poder ter um tempo para que você ore, dizendo: Deus, eu preciso ser resgatado. Hoje é o dia. Conclusão. Primeiro, quem opera o milagre é quem opera o resgate. Quem que resgata? Quem? Como diria o pastor Edson saudoso, vou começar a pregar tudo de novo, porque quem é que resgata, gente? Jesus, fala! É Jesus que resgata. Esse nome que é acima de todo nome. Jesus. Ele é o príncipe da paz, é o todo-poderoso, Pai da eternidade, Deus forte. Ao som da sua voz, nesse nome, todo joelho um dia há de se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra. É Jesus, é quem vai resgatar você, viu? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Mais um para você, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quando Jesus fala que crê em mim ainda morra, viverá, Ele não está falando do corpo ressurreto quando receber Jesus. Ele está falando o seguinte, como se fosse Lázaro. Ó, se você crê em Jesus, mesmo que você estiver morrendo, morto, você pode viver, porque Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então, olha, para de colocar uma vida do seguinte sentido: eu tenho fé, mas eu tenho lógica. Ó, lembrei agora do ciência e fé, mas acabou ciência e fé. Então a gente vai usar outras palavras aqui que eu não sei qual usar. Vou dizer o seguinte: você fica um pé na fé e um pé na razão. Ora você pensa na razão, mas do jeito que eu estou, como é que eu vou mudar? Quem que vai mudar a minha vida? Olha a minha situação. Ninguém pode fazer nada por mim, todo estragado, falo besteira pra caramba. A minha mente perdida, não tenho jeito. Isso é a razão, não tem mesmo. Se você pensar pela razão, não. Vive no meio de um monte de pecador, lá na escola todo mundo fala um monte de besteira. Você às vezes tem medo, o seu medo não passa, o seu coração é uma montanha de aflição. Vai continuar aflito. Se você pensar pela razão, vai. Mas, se você pensar pelo Jesus, Ele vai resgatar você. Se você tem tudo isso, Jesus vai resgatar você hoje. E te fazer livre como fez Lázaro. Para fechar, a moral da história, Jesus chega e fala o seguinte. Ó, lá no finalzinho de tudo, Jesus fala. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria, a banda pode ir lá para cima, veria a glória de Deus. Foi na época quando tirou a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus está aqui nessa tarde. Feche seus olhos. Curve sua cabeça e comece a falar com Deus. Fale com Deus dos seus planos destruídos. Fale com Deus o quanto isso amargura você. Comece a falar com Deus. Se você precisa de resgate, fala: Deus, eu preciso ser resgatado aqui. Tive um ano difícil, um final do ano difícil, as coisas não deram certo. Eu preciso de resgate. Eu preciso de de dar passos novos. Está começando 2022 agora, eu preciso caminhar, eu preciso que tire essas ataduras. Essa tarde é tarde de resgate, é de pessoas sendo renovadas. Você quer ser renovado por Deus? Sim ou não? Precisa ser. Se você precisa ser renovado, se você precisa ser resgatado, você sabe onde é que pega na sua vida, fique de pé, nós vamos orar juntos, como igreja. Você precisa de um resgate de Deus, e só Jesus pode resgatar, só Ele pode pegar aquilo que incomoda você, aquilo que te prende e te dá uma nova vida. Senhor Jesus, estão os teus filhos aqui de pé, diante do Senhor. Sabe por quê, Pai? Não é porque acreditam neles, não é porque acreditam nas minhas palavras não, mas é porque acreditam no poder de Deus.
Senhor, resgata eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, da mesma forma que Jesus pediu, Pai, ressuscita esse homem. Deus, em nome de Jesus, ressuscita essa galera, quem precisa ser ressuscitado, dá nova vida, dá novos sonhos. Faz a Tua obra, Deus, em nome de Jesus, em cada adolescente, em cada vida que está aqui, que se derrama na Tua presença. Senhor, dá uma vida nova, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, e continue com os seus olhos fechados, que agora o papo, a oração é o seguinte, é papo reto aqui. O papo reto é, se você não tem Jesus, você vai para o inferno. Esse é o papo reto, tá? Ou você tem Jesus e você está salvo, ou você não tem Jesus e você vai para o inferno. Não existe meio termo. Não existe meio termo com Deus. Ou você é ou não é. Ou você é de Deus ou não é de Deus. E talvez você nunca recebeu Jesus, nunca orou, nunca falou: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Essa é a tarde para isso. Então, se você nunca fez isso, mas agora você quer receber ao Senhor Jesus como seu único Salvador, quer entregar a vida para Ele, quer entregar o controle da sua vida para Ele, se você quer esse Jesus, levanta a sua mão, eu vou orar com você. Só um gesto é o suficiente para a gente estar orando junto e Jesus vai entrar. Alguém quer receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador e ter certeza dessa salvação? Tem alguém que quer receber a Jesus? Deixa eu ver a sua mão levantada se você está aqui. Eu creio que todos são salvos, se eu conseguir ver. Mas talvez você tem Jesus, mas começou a deixar Jesus lá longe, de lado, afastado. E você começou a esfriar na sua fé. Mas hoje você quer se renovar com Deus. Você quer voltar para Jesus. Você ficou distante, mas hoje você vai dizer: Jesus, eu quero pegar firme de novo. Vem e me abraça, Pai. E o Pai está com os braços abertos para te receber. Não tenha vergonha do que você fez, porque o Pai não se envergonha de você. Ele abriu os braços lá na cruz por mim e por você. Ele não teve vergonha. Não se envergonhe. Se você hoje quer voltar para... Já vi sua mão erguida. Se você quer voltar para Jesus hoje, já vi a sua mão erguida. Levante a sua mão. Já vi a sua mão erguida. Já vi você. Já vi você. Já vi você também. Aleluia. Volta. É momento de voltar. É momento de crer. Pare de pensar no racional e pense no espiritual. Quem mais quer Jesus? Quem mais quer esse Jesus voltar? Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Pode ficar de pé, é um posicionamento, é uma atitude sua de se levantar e falar: Deus, eu quero voltar a ter encontros contigo, a sonhar contigo, a curtir o louvor, a curtir a mensagem. Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que se manifestaram, mesmo as que não ficaram de pé e levantaram as suas mãos, estão aí sentadas, em nome de Jesus. Senhor, dá uma nova alegria, tira toda amarra que os prendeu em nome de Jesus, toda obra maligna que os segurou, que os impediu de caminhar, eu repreendo em nome de Jesus. Restaura essas vidas, dá novos dias na tua presença. Faz isso, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém? Feliz com Deus essa tarde? Você pode dar um aplauso para Jesus, bem gostoso, bem forte, a subir, faz barulho, grite, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor.